Olá, pessoas. Eu acabei de perceber que eu não estava gravando a primeira metade da aula, onde falamos sobre os exercícios de busca, os exercícios 2 3 de busca. Depois vamos ver o que eu vou fazer em relação a isso. Mas vamos falar agora então de coisa nova. Vamos falar de recursão. Ah, meu Deus, estou com uma cara devastada. Estou assim, sem acreditar no que aconteceu. Vamos fingir que está tudo bem. Vamos. Ah, meu Deus. Tá. Vamos ver qual que é a nossa situação da recursão aqui. Então, nós estamos aqui no dia 4, que é a primeira aula de recursão. Vejam aqui que tem 3 semanas alocadas para recursão. Então, é o dia 4, e depois mais 2, a semana toda que vem, e depois a outra. É o recursão. Estão falando aqui, o Thiago está falando. É isso que acontece quando você se forma e tem que fazer outro curso. Oh. Olha, vamos lá. Então, vocês podem ver aqui, né, comparando o número de aulas que foi alocado para isso em comparação com as outras, dá para ver que recursão é uma coisa que vai tomar um certo tempinho da gente. Isso não necessariamente quer dizer que recursão é difícil, só quer dizer que talvez precise de um pouco de costume para pegar. É igual função, sabe? Igual função no geral. Quando você olha pela primeira vez, você fica meio tipo, nossa, esse negócio, vou usar para quê? Aí depois, quando você começa a usar, você vê, ah, não, isso aí é bom mesmo. Talvez seja útil para alguma coisa. Então vamos ver. Deixa eu ver se eu tô gravando. Mas gravando, tá escrito gravando. Estamos gravando. Então, vamos ver o que é recursão. Aqui tem esse exemplo, né? Tem vários exemplos que são. O 154 slides é porque tem muita animaçãozinha. E ele conta um para cada. Mas é animaçãozinha, não tem bastante. Então, não são tantos slides assim. Então, vamos ver aqui por que tem essa bonequinha matriosca, né? Como que ela funciona? Eu tenho a mesma boneca, um pouquinho menor, e aí. Então, ó, tá vendo? As pessoas estão falando desse 154 que está aqui. Tá, então calma, se acalmem, não é 154. Esse 154 é porque tem as animaçõezinhas aqui, tá vendo? Ó, tô aqui no o slide 154, na verdade, é o 73. Tá vendo? É o 73. Em número de slides tem 73. Se acalmem. Vamos respirar. Vamos todo mundo respirar. Vou mostrar para vocês a minha caneca da semana, que é daquele conjuntinho do Snoopy. Essa é o Woodstock. Good morning. São 5 aulas para ver 73 slides. A gente consegue. Não, gente, vamos lá. Vamos lá, que a recurso é bacana. Vamos falar das bonequinhas. Então, como que funciona essa bonequinha? Vocês estão vendo que ela tem várias bonequinhas, elas são todas idênticas, mas uma é menor do que a outra. E elas abrem, aqui a cabeça delas abrem, e aí você consegue guardar uma dentro da outra. Então você começa com essa bonequinha pequenininha, e aí você guarda ela dentro dessa, e aí você guarda as duas dentro dessa, e você guarda as 3 dentro dessa, e você consegue guardar todas até você ficar só com a maior. Tá bom, vou dar uma olhada nessa. Vou anotar aqui na minha aba, fizeram uma recomendação de lugares para comprar canecas. Alguns outros exemplos que eu vi que eu achei interessante também, ó. Nós temos essa, eu acho que é uma marca de chocolate em pó isso daqui. E aí vocês podem ver que eu tenho a embalagem do chocolate em pó e ela está segurando uma bandeja com a embalagem do chocolate em pó e ela está segurando uma bandeja com a mesma embalagem do chocolate em pó. Então, as pessoas falam Inception, né? As pessoas falam muito, confundem bastante esse conceito do Inception, do filme Inception, com recursão, né? É bem essa ideia, assim, dentro de uma coisa eu tenho essa mesma coisa, e dentro dessa eu tenho essa mesma coisa, e dentro dessa eu tenho essa mesma coisa. Então vejam que é isso, mesmo caso com as bonequinhas, e com essa coisa do chocolate. E vejam aqui, eu tenho mais um exemplo. Eu tenho esse triângulo de Sierpinski, dentro desse triângulo maior, né, eu tenho um triângulo e ele é formado por triângulos que se dividem. Talvez esse daqui tá. Não sei se tá muito bom de ver. Esse da Wikipedia talvez tá melhor. Ele faz tipo um fractalzinho. Eu tenho aqui um triângulo e dentro de cada um desses triângulos eu tenho mais 3. E aí dentro de cada um desses eu tenho mais 3. Então, fractal.
tá? Então a gente vê aqui que recursão tem a ver com isso, né? Eu tenho uma coisa e dentro dela eu tenho uma coisa igual, mais menor, e dentro dela eu tenho uma coisa igual, mais menor. Então a intuição por trás do que é recursão é isso. Então pegamos aqui a intuição. Vamos falar agora então de algoritmos, né? Então respirem muita calma. Então suponha que a gente quer criar um algoritmo para resolver um problema. Usando recursão, o que a gente faria? A gente encontraria um caso base e aí a gente vai encontrar uma solução para o caso total usando uma solução para uma instância menor, né? Para uma entrada menor. Então é mais ou menos igual isso daqui, né? O nosso caso base seria essa bonequinha pequenininha aqui e eu vou resolver o problema da bonequinha grande usando a bonequinha menor. Então, o problema aqui seria, né, essa função de guardar, né? Então, eu teria uma função guardar bonequinha de tamanho... Então, essa bonequinha de tamanho n, aí eu guardo a bonequinha de tamanho n-1, guardo a de n-2, guardo a n-3, guardo a n-4, guardo a n-5, guardo a n-6, guardo a n-7, guardo a n-8, guardo a n-9, e aí essa é a menor de todas, eu não consigo, né, guardar. Então, aí eu começo a retornar. Então, eu guardo essa nessa, guardo as duas nessa, guardo as três nessa, guardo as quatro nessa, guardo as cinco nessa, seis nessa, sete nessa, oito nessa, nove nessa, 10. Guardei tudo. Então, a gente vê que isso também, né, é parecido com indução. Vamos fazer uma enquetezinha aqui. Você lembra o que é indução? Não sei se vocês já chegaram a ver. Coloquei a enquete aqui. Se você sabe o que é indução, ajuda bastante a entender o que é recursão, que é bem parecido. Não sei se vocês já chegaram a ver alguma coisa aqui no curso. Vamos lá, 14 pessoas temos aqui. Então, me digam aí. Ajuda pra caramba. Nossa, legal. Vai ficar bem mais fácil. Porque a indução é exatamente a mesma coisa, né? Eu tenho o caso base e aí eu tenho que provar para n, supondo que n-1 é verdadeiro, né? É o que... Olha só, galera. Então vamos ver aqui, né? Vamos só dar uma retomada. Tem umas duas pessoas que não viram aqui, mas então posso passar mais rapidinho. Legal, então assim, tipo, primeira lista de cálculo já tinha exercício de indução. Então tá todo mundo craque de indução. Mas vamos ver aqui, então, não precisa entrar muito a fundo, que já está todo mundo sabendo qual que é o negócio. Então, a indução é essa ideia, né? Eu tenho uma técnica para demonstrar, para fazer uma demonstração matemática, e que envolva números naturais, né? Porque eu preciso conseguir ter o caso base para o n igual a 1 ou igual a 0, e aí eu tenho aquela coisa do n menos 1 e do n. Então, vamos ver, eu quero provar t, né? Então, t é essa proposição que eu quero provar, e eu quero provar que t é verdadeiro para todos os valores naturais n. Ao invés de eu simplesmente falar que t é verdadeiro e tentar provar isso, a técnica para eu tentar é, eu vou usar essas três coisas que vão ser a parte da minha prova. Então, o meu caso base, eu vou provar que t é válido para n igual a 1. Aí eu vou ter a hipótese de indução, que é, vamos assumir que t é válido para n menos 1. E o passo da indução é, assumindo que t é válido para n menos 1, devemos provar que t é válida para n. Então. Eu vi, tá. Não, calma, gente, vocês não vão ter que provar a indução do binômio de Newton. Vamos ver um exemplo bem mais simplesinho, né? Então aqui tá falando, por que a indução funciona? Por que só fazer essas três coisas aqui é suficiente para provar T? Se o T é válido para n igual a 1 e supondo que T é válido para n menos 1, eu consigo provar que T é válido para n, eu posso pegar, né? E como eu sei que para n1 é verdadeiro, isso prova que para n2 é verdadeiro. E aí, como para n2 é verdadeiro, isso prova que para n3 é verdadeiro. Então, aí, com o passo da indução, eu vou aí por diante. Então, gente, calma. Não precisam ficar... Tá todo mundo traumatizado com a indução. Calma, já vamos... É só para pegar aqui uma ideia, isso vai ajudar a gente a montar os nossos algoritmos depois. Então, aqui é um exemplo bem mais simplesinho. Se a soma de S de N
a soma S de n dos primeiros n números naturais é S de n igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. Então, vamos lá para a base. N é igual a 1, então eu venho aqui e pluguei n igual a 1. Então, isso daí vai dar 1 vezes 1 mais 1, e isso tudo dividido por 2. Então, 1 mais 1 dá 2, 2 vezes 1 é 1, 2 dividido por 2 vai dar 1, e isso daí é verdade. Então, nós pegamos e provamos para a nossa base. Soma dos n primeiros, soma do primeiro número natural é 1, porque eu só tenho 1, né? Então, somei o 1, deu 1. Ok. Então, vamos assumir que a fórmula é válida para n menos 1, ou seja, S de n menos 1. Se eu vier aqui e plugar o n menos 1 no lugar do n, né? E venho aqui e pluguei o n menos 1 no lugar desse n. Aí vai ficar n menos 1 mais 1, então aí ficou só n. Então, estou assumindo, né? Todo mundo falou indução, isso aqui é um exemplo bem simples, mas me avisem se vocês se perderem em algum lugar aqui. Então, ó, eu peguei aqui, o que eu estou tentando provar é que a soma dos n primeiros números é igual a essa fórmula. Provei para o 1, simplesmente pluguei aqui, viu que deu 1, então legal, para o 1 é verdade. Estou assumindo que se eu plugar n menos 1 aqui e aqui, vai ser verdade também. Então, a soma de S menos 1 é isso. E agora eu vou vir aqui e vou tentar provar que S de n vai dar n vezes n mais 1 e tudo isso dividido por 2, supondo que S de n mais 1 dá isso daqui. S de n é igual a S de n menos 1 mais n, certo? Que aí eu peguei, né? Eu estou querendo somar os n primeiros números naturais. Então, se o meu número natural que eu tenho, n é 5, eu tenho a soma de 4 mais 5 vai dar a soma de todos os n, né? S de n, S de 4 mais 5 vai dar o S de 5. Ok? Então, beleza, ó. Então, se eu tenho aqui um S de 5, S de 4 mais 5 vai dar o S de 5. É exatamente isso que a gente quer. Então, agora eu posso vir aqui e supor que eu sei fazer esse cálculo, né? Porque essa é a minha hipótese de indução. Então, eu suponho que eu sei isso daqui, e isso daqui é essa expressão. Então, eu venho aqui, plugo essa expressão n menos 1 vezes n dividido por 2, peguei, pluguei, e mais n. E agora vamos expandir esses termos aqui, né? Então, n vezes n ao quadrado, menos 1 vezes n menos n, dividido por 2. Aí peguei aqui, isso daqui, né, vira um mais 2, eu vou botar ele aqui em cima. Então, aí agora ficou n ao quadrado mais n, porque eu tenho 2n menos n, deu mais n. E aí, esse cara aqui, se eu jogar o n em evidência, vai ficar n vezes n mais 1 sobre 2. Ó, que é exatamente o que a gente queria aqui. Então, usando a minha hipótese, eu provei para n. Então, supondo que eu sei n menos 1, eu consegui achar n. Então, fechei minha indução bonitinha, redondinha, porque eu tenho a minha base, e com a minha hipótese, eu provei o meu passo. É isso que eu precisava fazer. E a ideia da recursão é bem essa ideia da indução. Então, eu pego e tenho uma solução para os meus casos pequenos e vou encontrar a solução para o meu caso maior, para o meu caso geral. Fatorial é um exemplo excelente disso, porque a própria definição do fatorial é meio recursiva, né? A gente tem aqui o fatorial de 0, a gente sabe que é 1, e o fatorial de n, a gente sabe que é n vezes o fatorial de n menos 1. Então a gente vê que o cálculo do fatorial é uma coisa que encaixa super bem na recursão, né? Porque a própria definição dele é exatamente isso. Sabendo o fatorial de n menos 1, simplesmente multiplico ele por n, e isso vai dar o fatorial de n. Ok. Então, a gente vê aqui que a gente consegue implementar alguma coisa com essa cara, né? Se n é igual a 0, o fatorial de 0 é 1. Se n é maior ou igual a 1, o fatorial de n vai ser n vezes o fatorial de n menos 1. Então, é o mesmo caso, né? Esse primeiro caso aqui é a base, e aqui a gente tem o problema geral, que é calculado com esse subproblema, que é um caso mais simples. Então, nossa funçãozinha, ó, agora é a hora que talvez a mente exploda, então prestem atenção aqui. A gente tem a função,
fatorial, zoom nela. Estou escrevendo simplesmente aquilo que estava escrito antes. Se n é igual a 0, a resposta de fatorial é 1. Então, eu dou return 1. Se não, eu chamo fatorial de n menos 1. Já que falaram, calma. Por isso que eu falei. Então. Então é... Pois é, então você pode chamar uma função dentro da própria função? Pode. Tá vendo? Essa é a hora que a mente explode, né? Enquanto tava ali com aquela coisa do n nananá, tava tudo bem. Aí agora aqui, ó, percebam, essa função aqui é exatamente essa função aqui. É a mesma função. Eu chamei a função dentro dela mesma. Isso que é recursão. Na computação, é isso daí. Então, eu avisei. Eu ainda avisei vocês antes, hein? É que vocês estavam muito animadinhos aí vocês nos prepararam pro baque. Eu avisei que ia vir. Então, ó, calma. Vamos com calma. Eu simplesmente estou escrevendo, ó, até isso escrito desse jeito faz todo sentido do mundo, né? Se n é igual a 0, então, isso daqui. Se o n é maior ou igual a 1, então, é isso daqui. É exatamente isso que está escrito aqui, ó. Se o n é igual a 0, fatorial é 1. Se não, ou seja, se o n é maior ou igual a 0, o fatorial é n vezes fatorial de n menos 1. Aí, isso, então, ó, mas ele vai executar até onde? Ele executa até o caso base. Vamos ver como que funciona esse negócio. Pois é, então ele executa até cair no if. Então, ó, vamos ver. Para resolver esse problema, a gente fez uma chamada recursiva. Ou seja, a gente chamou a função dentro da própria função. E isso daí, né, permite que a gente descreva esse problema de uma forma bem concisa, né? Especialmente se é um problema recursivo que nem, assim, o fatorial. O fatorial é naturalmente recursivo, né, pela definição dele. Então, percebam aqui que com 6 linhas a gente pegou e fez o fatorial. Ficou bem enxutinho. Pois é, então, exatamente. É isso que eu falei. Esse negócio é. Por isso tem 5 aulas para isso, para dar tempo da mente de vocês se recompor depois dessa explosão que acabou de acontecer. Tá legal, vamos ver esse negócio. Muita calma. Ó, eu já assim, é o comecinho, a gente tá mergulhando o pezinho ali na recursão. Vamos ver só o comecinho, só para vocês acostumarem com essa ideia. Então, se vocês estão com medo desse código aqui, esse código nada mais é igual a indução, é a mesma coisa. Eu tenho aqui o caso base e eu tenho aqui o passo. Tá? Então, vamos ver essa questão do gerenciamento de memória, porque ela vai ajudar a entender mais ou menos como é que é possível uma função chamar ela mesma. Vamos começar com um exemplo simples aqui. Então, a memória que tem no computador, nem todas as memórias são idênticas, são criadas iguais. Elas não servem, a memória inteira não serve para a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, né? Eu vou ter um pedaço da memória que vai ser esse que ele está chamando de espaço estático, que é o lugar onde eu vou guardar o código do meu programa. De fato, né, assim, eu escrevo meu código ali no computador, eu salvo ele, e a próxima vez que eu abro o editor de texto, tá ali o meu código. A hora que o programa vai executar esse código, né, ele pega esse código e ele guarda ele em algum lugar. Então, eu tenho um lugar na minha memória que o Python fala, olha, esses são os comandos que eu tenho que executar no meu interpretador. Então, esse espaço estático, né, essa memória do código, é o que o Python, onde o Python vai olhar quais são os comandos que ele precisa executar. E existe um outro lugar em que o Python vai declarar as coisas do tempo de execução do programa, né? Então, eu tenho tempo de código, né? Eu tenho ali o que eu estou escrevendo já a parte estática. Então, coisas que nem, por exemplo, eu peguei e tentei compilar e eu esqueci 2 pontos e o Python me avisou. Isso é porque ele fez uma análise ali estática em tempo de interpretação, né? Ele não compila, mas estou dizendo, ele pegou e fez uma análise inicial e ele viu que tinha um problema ali. Agora, por exemplo, se eu peguei e calculei um índice fora da lista, ele só vai pegar na hora que ele executa o programa.
Então, é essa coisa aí, essa diferença do que é o estático e o que é o dinâmico. Muita calma. Então, eu tenho os meus comandinhos do Python, no espaço estático. E aí, a parte dinâmica tem duas coisas. Tem uma parte que ele chama de heap e uma parte que ele chama de pilha, o stack. Heap e stack, heap e pilha. Então, o heap vai servir para alocação dinâmica de memória. Então, por exemplo, quando eu crio um objeto, por exemplo, eu criei uma lista, ele vai pegar e vai salvar essa lista nesse pedaço da memória que ele chama de heap. E aí, ele tem esse stack que é aqui que ele vai declarar as variáveis da minha função. Então, por exemplo, eu pego e tenho um int ali declarado como uma variável local, ele tem ali aquele contexto e ele vai declarar esse negócio. Vamos ver um exemplo, né? Então, muita calma. Ó, essa parte aqui, vamos devagar, só para ver como é que funciona isso daqui. Toda vez que eu chamar uma função, ele está falando invocar a função, né? Então, invocar uma função significa escrever ali o nome da função e fazer a chamada dela. Eu vou pegar e vou armazenar o contexto do lugar onde eu estou, do lugar onde eu estou fazendo a chamada, na pilha. Então, então, invocar é exatamente igual eu tenho ali uma carta de médico, uma carta de Yu-Gi-Oh! Eu vou invocar a função, eu vou fazer a chamada da função para a função fazer alguma coisa para mim. O que acontece, né? Vocês já viram, eu estou, por exemplo, ali no meu main e eu fiz uma chamada da função. A hora que o main termina, eu volto. A hora que a função que eu chamei termina, eu volto ali para o main, né? E eu não perdi os valores que eu tinha ali. Então, se eu declarei uma variável, chamei uma função e voltei, eu tenho todos aqueles meus valores direitinho. Por quê? Porque o contexto do lugar onde você chamou foi salvo na pilha. E aí você pegou, fez o que você precisava fazer. A hora que você volta, ele tira da pilha e volta ali para você. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo com calma aqui que esse exemplo faz. Tenho aqui 3 funções. Deixa eu pegar o número dali. Tenho aqui essas 3 funções. A função main, a função f1 e a função f2. Então, aqui eu tenho a minha chamada do main. No meu main, o que eu faço é fazer a chamada do F2. Isso aqui não é recursão. Esse daqui é simplesmente eu estou mostrando o que acontece com a memória quando eu chamo uma função. A função F2 vai chamar a função F1. E aí, essa função F1 faz uma conta, retorna o resultado. Função F2 pega esse resultado do F1, faz uma conta, retorna esse resultado. E aí, eu tenho aqui no main essa variável x que vai receber o resultado de F2. Aí, agora que eu falei para vocês que tem a animaçãozinha, essa é a animaçãozinha. Então, isso daqui é a pilha. O que esse copinho aqui, o que tá, ele tem esse Uzinho assim, é a pilha. Porque o que ele vai fazer? É como se fosse uma pilha de prato, sabe? E aí ele vai pegar e vai colocar um prato, vai colocar outro em cima, vai colocar outro em cima, vai colocar outro em cima. Então, aqui eu tenho o contexto local da minha função main. Que variáveis eu tenho aqui? Eu tenho a minha variável x. Então, ele vai pegar e vai ter uma caixinha aqui para o valor de x. Quando eu faço a chamada para a função f2, ele vai vir aqui, né? E a função f2 também vai ter o pratinho dela, né? Então, também vai ter essa entrada na pilha de execução, que vai ter as variáveis. Quais são as variáveis da f2? Eu tenho o A e o B, né, que estão aqui os argumentos, então ele vai ter um valor de A guardado, vai ter um valor de B guardado, e ele declara o C, então ele vai ter esse C aqui. Vejam que, na hora que eu fiz a chamada de F2, eu passei os valores 2 e 3 para as variáveis A e B, respectivamente. Então, aqui nesse contexto, ele sabe que A está com o valor 2, B está com o valor 3. Então, o que ele faz? A função F2 vai pegar e vai chamar a F1. Então, aqui, guardei o contexto bonitinho, né? Ó, tem essa variável C aqui. Quando eu fizer essa chamada, ele pegou e a chamada é F1 de B e A. B está com o valor 3, A está com o valor 2. Então, ele fez a chamada de F132. Mais uma entrada aqui na nossa pilha de execução.
Então, ele chamou F1 de 3, 2. Aqui, A vai estar com o primeiro valor que foi passado, então A está com 3. B está com o segundo valor que foi passado, B está com 2. Vejam que F1 tem os seus próprios A e B, e o F2 tem os seus próprios A e B. Esse A aqui não tem nada a ver com esse A aqui. É essa coisa que ajuda até aquele escopo local, porque eu tenho aqui guardado o meu A da função F1, e ele sabe que o meu A da função F1 é o cara que está nesse contexto local aqui. Com isso, ele vai poder executar os comandos da função F1. Então, ele quer fazer aqui, ó, ele declarou um C, eu tenho a minha variável C, e se fossem listas, daria 1. Não vamos pensar em lista, pensa só aqui no... Porque as listas têm aquela coisa lá do heap, né, que elas são dinamicamente alocadas. Tá? Vamos... Basicamente, o que ele tem aqui é uma coisa que guarda qual que é o endereço que a lista está lá no heap. Lembra que eu falei que ele tem aquela seta? Então, o que ele guarda aqui é um endereço de memória de lá. Lembra quando eu imprimo um objeto e ele escreve um número hexadecimal, tal? Aquilo é o endereço de memória que está no heap. Mas vamos facilitar a nossa vida e vamos pensar inteiro, só bonitinhos. Então, vou pegar e vou... Beleza. Vou pegar e vou fazer essa conta A menos B. Então, aqui, peguei o meu valor local de A3. Nunca usei essa recursão. Então, tipo, pode ser até que precise. Vai ter um exemplo aqui, vai ter um exemplo de lista com recursão aqui. Ele usa a recursão para calcular a soma dos elementos de uma lista. Vocês vão ver. Não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Podem ficar calmos, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Então, a gente tem aqui A e B, e ele vai fazer essa conta. Ele pegou 3 menos 2, plugou ali, C deu 1, guardou o C nesse valor, ó, guardou o C aqui na variável local. E aí, ele tem essa função return A mais B mais C. Então, ele vai fazer 3 mais 2 mais 1, vai dar return de 6. Ó, aí vejam que encerrou a execução de F1. No momento que encerrou a execução de F1, ele vai pegar e vai fazer pop. Vai tirar esse cara da pilha que eu estou retornando. Ele vai pegar esse valor que eu retornei, vai plugar aqui na variável C, vai guardar na variável C, ó. Então, ó, onde estava aqui, ó, aqui estava F1 de 3, 2. A hora que retornou, ele vem e substitui isso pelo 6. É daí que vem o launch return? Então, ele retorna ele está executando, o código está executando, e ele vai retornar para o comando, para o endereço, né? Lembra que eu falei que tem ali a memória estática que está guardando o código. Cada um dos comandos está numa posição de memória. O meu fluxo de execução retorna para o endereço de memória onde está o código da função F2. Então, o retorno é porque o fluxo de execução está retornando. Então, e aí ele vai pegar e vai retornar esse valor, vai plugar esse valor no C. Então, ele guardou aqui, né, na caixinha do C. E aí, vejam que o próximo comando é esse return B mais C menos A. Então, ele vai fazer essa conta aqui com os valores locais deles. Então, ele fez 6 mais 3 menos 2, deu 7. Terminou a execução da função F2, fez pop, vai colocar esse valor aqui, 7, na variável x, vai executar o return 0 e vai pegar e vai retornar para esse main aqui, terminou a execução, desempilhou todas as funções, acabou a execução do programa. Então, a gente viu um exemplo aqui, o que acontece na memória a hora que uma função vai chamando outra, uma função vai chamando outra. Vamos ver o que acontece, então, se fosse uma chamada recursiva. Diga, Eudiane. Flávia, rapidinho. Isso aí que você mostrou a animação é uma pilha, né? Uhum. Só da função. Os outros você vai mostrar também? Quais Acho que eu não entendi muito bem. outros? O espaço estático e o reto. Então, esses daí é só para você saber que existe. O que precisa agora, porque no espaço estático o que tem é um. Deixa eu ver aqui. Como é o nome aqui do mesmo?
Deixa eu ver se tem uma imagem aqui que talvez ajude. Eu acho que talvez esse negócio vai mais embaralhar do que ajudar. Deixa eu ver aqui. Bom, a título de curiosidade, não precisam se preocupar com isso. Isso é o que fala nesse disciplina MC 404. Ah, quando, quando você guarda, ó, quando você tem os comandos, que nem, por exemplo, aqui tem um exemplo de declarei uma coisa e estou acessando tal. A máquina vai pegar e vai converter isso para comandinhos, assim, que um comando por linha que faz uma coisa. E aí, esses comandinhos aqui vai guardar em cada uma das posições de memória. E é isso daí que vai naquela memória estática. O heap, ó, deixa eu ver se eu tenho. Stack, heap, image. Deixa eu ver se eu acho uma. Que eu. Deixa eu ver se tem uma imagem que faça sentido para ajudar. Tá. Ok, é um negócio mais ou menos assim, ó. Eu tenho os endereços de memória. Porque vocês sabem que assim, a memória, né? Ela é uma coisa física. Eu tenho um pentezinho assim de memória RAM, né? Que tem aqueles quadradinhos, não sei se vocês já viram. Memória RAM é esse negócio aqui. Ela tem os banquinhos de memória dela e tal. E assim, isso é de fato, né? Que é isso? Cada uma das posições da memória, ela guarda um valor 0 ou um valor 1. Então, tudo no fundo, tudo é zeros e uns. É tipo sinal elétrico, e aí ele guarda nas posiçõezinhas da memória 0 e 1. Aí a gente vai subindo o nível de abstração, isso assim, cada grupinho de zeros e uns vai ser um byte, e isso quer dizer um valor. E aí a gente vai subindo o nível de abstração. Então, eu tenho aquilo lá que eu tinha mostrado para vocês do exemplo de código, cada uma dessas linhazinhas de código, ela tem uma sequenciazinha de zeros e uns, que significa isso daqui. Então, na memória fica guardado os zeros e uns. E aí, quando o programa pega e lê, ele interpreta aquela sequência de zeros e uns como um certo comando. Aí, então aqui eu tô, aqui era o meu bloquinho tal dos zeros e uns, e aí o gerenciador de memória sabe que uma certa região dessa memória vai ser usada para guardar certas coisas. Então, aqui a gente tem, ó, o código, né, o segmento de memória para colocar o código, colocar os dados, que são as coisas que já tá ali no programa, que não está dentro de nenhuma função nenhuma. Então, isso é aquele blocão de memória com zeros e uns. E aí o gerenciador de memória vai falar, ó, aqui eu vou pegar e vou guardar as instruções do meu código. E aí tem o stack e o heap. Tem um pedaço da memória, e ele divide esse pedaço da memória. O stack, no fundo, ele cresce para baixo. A gente está vendo aqui ó, que ele cresce para baixo, e o heap ele cresce para cima. O que isso quer dizer, né? Ele tem os endereços de memória aqui. O primeiro endereço de memória eu vou pegar e vou guardar uma coisa aqui. Se eu precisar guardar outra coisa no heap, eu guardo no endereço de memória anterior. Se eu precisar guardar alguma coisa, eu guardo no anterior. E os do stack eu venho aqui e guardo no próximo, guardo no próximo, guardo no próximo. Vocês não precisam saber exatamente como que funciona tudo isso. O que faz sentido só pensar aqui é, eu vou ter uma coisa guardada, e aí vai bonitinho ali, o stack guarda tudo bonitinho. O heap já é mais meio que assim, uma coisa que eu vou pegar e precisar alocar. Então, por exemplo, eu peguei e preciso de uma lista. Eu vou pegar e vou alocar um espaço para guardar todos os elementos dessa lista no meu heap. E aí, a hora que eu precisar, se eu quiser pegar e dar um append, ele vai pegar e vai alocar mais um espaço nesse heap para essa lista. Então, tudo que eu preciso de dinâmico,
que nem, por exemplo, declarar um objeto, ou declarar uma lista, ou declarar... Eu pego e vou alocando espaço, porque eu preciso guardar isso em algum lugar, certo? E o lugar em que eu guardo essas coisas é o heap. Então, tá. O heap e o estado estático, ok, também não entendi. Tá, então assim, só para vocês terem uma ideia do que, tá. O que acontece quando a pilha transborda? Caca. Da caca. O seu programa da... É isso, sabe o Stack Overflow? O fórum Stack Overflow? Stack Overflow. Era uma piada com isso exatamente. Então, Stack Overflow vem daí. Stack Overflow é um erro, é uma coisa que acontece. Se você botar coisas demais na sua pilha, ela explode, o seu programa trava. Então, basicamente, o que vocês precisam entender disso daqui é essa ideia de que você tem as variáveis locais porque elas estão guardadas em algum lugar. E você consegue fazer as várias chamadas para a mesma função pelo fato de que toda vez que você chamar a função, ela vai ganhar uma dessas janelinhas aqui. Então, ó, vamos ver, por exemplo, como que funcionava aquela função fatorial. Né? Então, ó, ele vai dar um exemplo aqui. Vamos ver a chamada de fatorial de 4. Então, ele vai pegar e vai chamar esse cara aqui. E ele colocou aquela variável aux lá para ajudar a gente a ver como que funciona essa execução. Ele vai ter várias variáveis n e aux, né? Ó, eu tenho aqui o meu n e tenho aqui o meu aux. Cada vez que eu chamar fatorial de um valor, eu vou ter um n e vou ter um aux naquela pilha lá. Então, quando eu estou rodando um certo momento, aquele valor, aquele nome n, aquele nome aux está sempre ali naquele meia janelinha que está na pilha. Então, vamos ver como que fica a pilha de execução. Ó, então, vamos... O nosso código aqui do fatorial do lado para ajudar a gente. Ok. E vamos ver como que fica a pilha. Ó. Então, ó, fatorial de 4 era o exemplo que ele estava vendo. Então, ó, atribuir aqui 4. Ele vai ver if 4 igual a 0? Não. Então, ele vai cair no else, vai vir aqui e vai chamar fatorial de 4 menos 1. Isso é fatorial de 3. Vai ter uma nova janelinha. Ó, ele veio aqui, fez a chamada, uma nova janelinha para fatorial de 3. Igualzinho aquele outro caso. Eu chamei uma função, faz uma janelinha para a função, todo o meu contexto local está guardado aqui, meu contexto da função que eu chamei está guardado na janelinha nova. Legal. 3 é igual a 0? Não. Então, vou vir aqui e vou executar essa linha. Fatorial de 3 menos 1. Ó. N, nesse contexto, é o que está nessa caixinha aqui, é 3. Então, fatorial de 2. Chamei fatorial de 2, janelinha nova. Então, estou aqui, fatorial de 2, janelinha nova. Ele vai verificar. 2 igual a 0? Não. Então, caiu aqui no else. Vai chamar fatorial de 1, né? 2 menos 1 é 1. Janelinha nova. Vai verificar novamente, 1 igual a 0, não. Chamar fatorial de 0. Agora sim. Ó, ele veio aqui, fatorial de 0. Vejam que, ó, tá aqui as janelinhas. Cada vez que eu vou chamando, é igual quando eu estava chamando F1 ou F2. Ele vai guardando o contexto e vai chamando, chamando, chamando. N igual a 0. Ele vai executar N igual a 0, vai dar verdadeiro. Vai vir aqui e vai fazer o return 1. Então, a gente fez, ó, push, 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 push de valores da nossa pilha. Agora está na hora de fazer pop, 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 pop. Tirar valores da nossa pilha. Porque eu vou retornar. O fluxo de execução, quando eu chamo return 1, ele vai retornar para esse ponto aqui da chamada de fatorial de 0, né? Então, ó, eu fiz essa chamada de fatorial de 0. Quando eu dou return, eu volto para esse ponto da minha execução aqui. E falo que o retorno de fatorial de 0 é 1. Então, ele vai vir aqui e vai atribuir 1 para aux, colocou 1 em aux. E ele vai executar o próximo comando. O próximo comando é n vezes return n vezes aux. Então, ele vai retornar n vezes aux, n está com 1, aux está com 1, vai retornar 1. Então, aí agora ele vai pegar e vai voltar para o cara que chamou ele. O cara que chamou ele vai ser fatorial de 1. Então, ele vem aqui e coloca 1, aux está com 1. Então, ele vai pegar e vai fazer o retorno de n vezes aux. N vezes aux é 2 vezes 1, retornou 2. Vai fazer o retorno para o ponto da execução que chamou ele. Quem que é o ponto da execução que chamou ele? Esse aux recebe fatorial de 2. Então, ele vem aqui, coloca 2 na variável aux, executa o próximo comando.
N vezes aux é 3 vezes 2. Veio aqui, colocou 6. Vai retornar para o ponto da execução que chamou ele. 6, 4 vezes 6, 24. E aí ele vai retornar para o ponto que chamou o fatorial de 4 lá no main, retornar 24, e esse é o resultado do que estava aqui. Ah, legal, que bom que a animação ajudou. Então, ele consegue ir fazendo as chamadas. Transbordar seria colocar um N muito grande ou não colocar um if. Colocar um N muito grande, porque ele vai colocar janela, 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 janela. No Python, o limite é 1000. Se você chamar fatorial de 1000, ele reclama. Ó. Mas também, se você não colocar o if, né? Se você colocar, por exemplo, uma condição aqui que nunca entra, ele vai começar a chamar, 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 chamar e vai estourar a pilha também. Porque ele vai chamar várias vezes e não vai parar nunca, né? Ó. Vejam aqui, né, que esse aux aqui é desnecessário. Ele só botou o aux para ajudar a mostrar ali a animaçãozinha da pilha. Eu poderia ter colocado direto aqui fatorial de n-1 no return. E, na verdade, eu não preciso nem desse else, né? Porque se ele entrar nesse if, ele faz o return. Se ele não entrar, ele faz return de n vezes fatorial. Então, deixa eu ver se o meu código do fatorial estava por aqui. Vamos. Ô, Flávia, Oi. as variáveis globais ficam no heap. Eu acho que elas ficam nesse pedaço de dados. Cadê aquela? Ixi. E agora, cadê aquela imagenzinha que tinha? Lembra que tinha um pedaço do código que era para o texto da ó, tipo essa imagem aqui. Tem um pedaço de dados aqui, ó, variáveis inicializadas. Esse pedaço de texto, dados, então elas já estão aqui. Quando o programa começa. Eu acho que é aqui, se eu não me engano. Ó, variáveis globais e estáticas, tá vendo? Elas ficam nesse pedaço separado de dados aqui do programa. Mas aí nesse esquema não tá a divisão que a gente viu no slide entre heap, espaço estático e stack. Então, o espaço estático é o espaço que tem as variáveis globais e o código. Ah, tá bom. Que ele é Entendi. dividido em text e data. O data é para as variáveis globais e estáticas e o text é para o código em si. Ok. Tá. Não, precisa da função precisa, só não precisa do else. Tá. Vamos ver esse código aqui, deixa eu jogar no... A gente tem aqui essa função fatorial. E vamos pegar, ó, vou chamar fatorial de 4, né, que era aquele exemplo. Ah, não dei print. Print fatorial de 4. Pegou, chamou, deu 24, bonitinho. Se eu pegar e der fatorial de 1000, ele vai reclamar e falar, ó, o máximo da profundidade da recursão tá muito. Então, o Python, para não deixar a pilha estourar, ele te para no 1000. Então, aí isso aqui não dá, mas se eu quisesse fazer, por exemplo, acho que 990, acho que ele faz. Aí dá esse número aqui. Então, por hoje, a gente só fez mergulhou o pezinho aqui para pegar uma ideia de como que é. E aí, ao longo das próximas semanas, a gente vai vendo os exemplinhos, vai vendo que coisas legais que a gente pode fazer com a recursão. Mas a ideia basicamente é essa. Eu vou fazendo uma função, chamar ela mesma. E aí ela vai chamando, chamando, e vai calculando para mim os probleminhas, os subproblemas, como se fosse a indução. Por hoje, Ô, Flávia, isso. Tá, só uma coisa, então, quem quiser ficar para perguntas, etc., podem ficar. Quem não quiser, então já estão liberados. Bom almoço, bom final de semana para vocês e até semana que vem. Diga, Caio. eu posso acessar em uma função que está mais acima na pilha dados que eu declarei embaixo na pilha? Ou tem que ser, ou se eu quero acessar, tem que ser coisa que está global?
tem que ser global, porque é aquela coisa do escopo, né? Você tem a variável local, ela só consegue olhar essa janela aqui. Uma função só enxerga a janela dela. Por isso que esse N é diferente desse N aqui, sabe? Senão ia ficar confuso. Se você pudesse ser qualquer N, qual N ele seria? Todos eles existem ao mesmo tempo. Só que cada um dentro da sua janela. Exatamente. A gente tinha conversado sobre isso em aula, né? Eu tava querendo fazer uma mini revisão aqui. Ver se eu entendi mesmo. Essa coisa do escopo local. Beleza. Pô, não é difícil não, depois de todos esses exemplos aí que a gente viu essa aula. Então não é difícil, ele só, tipo, se assusta quando você vê. Só que a função chama ela mesma, como assim? Pois é. Foi muito impressionante, sério, foi é. muito impressionante. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma função, a aula de recursão, eu fiquei tipo, quê? Então, mas é isso aí, ele faz sentido quando você pensa assim na pilhazinha. Tá. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu encerro a gravação e vejo a questão do VS Code com o Victor. Outro comentário. Uhum. Tô sentindo falta das pessoas na aula, meu. Aquela galera que comentava pra caramba no chat, ninguém mais vem. Então, Mentira, o Gabriel vem. Gabriel, tamo aí junto. mas não sei o que aconteceu. Algumas pessoas sumiram. Ah, tá bom, Victor. Se quiser, depois a gente dá uma olhada em outro horário. Ou fala com os monitores. Às vezes tem algum que já usou o VS Code, dá pra dar uma pergunta. Beleza. Mas dá uma procurada, vê se tem como colocar o Python como default no seu. Assim, ó. Procura isso aqui, VS Code, Python Default Language. Isso aí deve talvez te dar uma direção. Então, não sei se vocês. Claro, obrigado. Nada, até mais. Vejam se vocês acham os amiguinhos. Falando pra eles que a aula tá legal, fala que tinha uma função que chamou ela mesma, eles vão querer ver. Talvez eles estejam assistindo os vídeos. Espero que sim. Espero que sim. Até Até mais. mais. Tchau, tchau, pessoal.